Fim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre solução da questão 111 do Enem de 2017, o método do chute. Go! Neste tutorial nós vamos ensinar como analisar o circuito no chute. Isso mesmo! Vamos mostrar um método interessante para abreviar a análise de circuitos. Para isto, vamos começar mostrando a solução da questão envolvendo circuitos elétricos do Enem de 2017. Vamos mostrar que se você conhece bem a lei de Ohm, lei dos nós e lei das malhas, fica tudo mais fácil. E no final, vamos mostrar um novo método para a solução de circuitos. Um método rápido, lépido e rasteiro. Uma verdadeira bruxaria. Vale a pena ficar até o final. Ainda bem, porque chutar no vestibular e no Enem é o que eu mais faço e nunca deu certo. Vamos lá? Vamos! Vejam a questão. Resumindo, a questão quer que você determine a tensão na fonte U, conhecendo a corrente de 0,5 amperes na resistência em série com o fusível. Note que, não tendo mais o que fazer, o pessoal do Enem complica no diagrama. Este circuito parece uma ponte de Wien, mas não é. Não existe a interligação no centro. Note que a fonte é chamada de U e não V, ou BAT. A letra U é muito usada pelos eletricistas e pelo Enem. Vamos resolver então? Outro detalhe é que as resistências não possuem referências. Vamos colocar então estas referências. Vamos chamar a corrente no fusível de I1. Quem está acostumado a traçar as malhas nota claramente que existem dois circuitos em paralelo com a fonte. Nos interessa somente o circuito inferior, onde está indicada a corrente. Agora vem o pulo do gato. Vamos começar pelo fim. Eu gosto de começar pelo início, por uma questão de princípio. Mas não é esse o caso. Vamos iniciar pela corrente 1 na resistência R1, que é igual a 0,5 amperes. E vamos distribuir esta corrente no circuito, até chegar à fonte de tensão U. Primeiro, a corrente 1 passa pela resistência R1. Então, usando a lei de Ohm, vamos determinar a tensão sobre a resistência R1. Coloque a medição no diagrama, o positivo do lado que a corrente está entrando. Como R1 está em paralelo com R2, então a tensão sobre a resistência R2 também é 60 volts. E vamos colocar essa medição no diagrama. Agora é possível calcular a corrente na resistência R2, usando a lei de Ohm. Coloque a corrente no circuito. Olhando o nó no ponto B, é possível aplicar a lei dos nós. As correntes I1 e I2 estão entrando e a corrente 3 está saindo. Assim, é possível calcular a corrente 3. Escreva a corrente 3 no diagrama. Agora, usando a lei de Ohm, vamos determinar a tensão sobre a resistência R3. Escreva a tensão no diagrama. Se você está praticando a lei das malhas com o professor Bairros, verá claramente a malha da figura, onde a única tensão que falta é a tensão da fonte U. Vamos traçar o caminho para levantar a equação. Neste caso, deverá seguir o sentido teórico, saindo do positivo em direção ao negativo. Agora é só levantar a equação. A tensão da fonte é de mais U. A corrente da malha passa do negativo para o positivo. A tensão na resistência R2 é menos 60 volts. A corrente passa do positivo para o negativo. A tensão na resistência R3 é menos 60 volts. A corrente passa do positivo para o negativo. Iguale tudo a zero, pronto. É só resolver para determinar a tensão U. A tensão da fonte é de 120 volts, alternativa D. Nunca foi tão fácil. Qualquer criança brinca e se diverte.
Foi tão fácil que é possível usar esse mesmo raciocínio para outros circuitos. Para qualquer circuito? Não, somente para circuitos simples, com uma fonte e meia dúzia de resistências, como os circuitos do Enem ou o circuito do exercício a seguir. O exercício. Analise o circuito determinando as correntes e tensões em todos os componentes. Como solucionar? Vamos usar a lei de Ohm? Vamos usar malhas? Não! Vamos usar o chute. Eu sei chutar. O Arthurzinho tem que parar com isso. Já quebrou quase todos os vidros da vizinhança. Então vamos chutar uma corrente em algum ponto do circuito, de preferência no final do circuito. E vamos colocar um valor bem fácil de calcular. Vamos chutar I3 igual a 1 ampere. A partir deste valor, vamos estimar a tensão da fonte BAT1, distribuindo a corrente. Vamos começar por R3. Usando a lei de Ohm, é possível determinar a tensão sobre R3. Escreva este valor no diagrama. Como R2 está em paralelo com R3, a tensão sobre R2 será a mesma de R3. Escreva este valor no diagrama. Agora, usando a lei de Ohm, é só calcular a corrente sobre a resistência R2. Escreva a corrente no diagrama. Usando a lei dos nós, será possível determinar I1. I1 está entrando e I2 e I3 estão saindo. Escreva a corrente no diagrama. Usando a lei de Ohm, é possível calcular a tensão sobre a resistência R1. Coloque o valor no diagrama. Agora é só usar a lei das malhas para estimar a tensão da fonte. A corrente da malha deverá seguir o sentido da corrente teórica. A tensão da fonte vamos chamar de VBAT1 estimado. É positivo porque a corrente da malha passa do negativo para o positivo. Depois vem a tensão sobre a resistência R1. O sinal será negativo, porque a corrente da malha percorre a resistência do positivo para o negativo. Seguindo, vem a tensão sobre a resistência R2. O sinal será negativo, porque a corrente da malha percorre a resistência do positivo para o negativo. Iguale tudo a zero, pronto. Esta é a equação. Agora é só resolver. A tensão estimada da bateria é de 55 volts, se a corrente 3 fosse de 1 ampere. Então, é só dividir a tensão real pela tensão estimada para determinar o erro. Conhecendo o erro, é só multiplicar cada uma das medições encontradas pelo erro para termos o valor correto. Não vai dar certo, ficou muito fácil. Vamos ver então. I3 é 1 ampere, vezes o erro 2, I3 real será igual a 2 amperes. VR3 é igual a VR2, que é igual ao erro 2 vezes 15 volts, igual a 30 volts. I2 é igual ao erro 2 vezes 1,5 amperes, que é igual a 3 amperes. I1 é igual ao erro 2 vezes 2,5 amperes, que é igual a 5 amperes. VR1 é igual ao erro 2 vezes 40 volts, que é igual a 80 volts. Como saber se está certo? Vamos usar a lei das malhas para confirmar a tensão real da fonte. Tensão da fonte, mais 110 volts. Tensão na resistência R1, menos 80 volts. Tensão na resistência R2, menos 30 volts. Iguale tudo a zero. Agora é só resolver e confirmar se a igualdade está correta. Sim, está correta. A tensão na bateria é mesmo 110 volts. Resolvemos usando o método do chute. Você agora pode se considerar um craque na análise de circuitos.
Você viu neste tutorial como solucionar um teste do Enem usando todos os seus conhecimentos de análise de circuitos. E ainda viu o método do chute para analisar circuitos simples. Fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho das notificações. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF, veja o link na descrição do vídeo. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!